Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Essa é a terceira aula do desafio 7 milhões. Essa aqui também é a parte 2 do rumo ao bilhão. Se você perdeu a primeira aula ou a aula anterior, para tudo, volta lá e assiste. Tem um link aqui na descrição ou você pode voltar facilmente através dos vídeos no YouTube. Na última aula, a gente aprendeu sobre o planejamento de uma carteira rentável e segura. A gente aprendeu sobre como selecionar os ativos com maior potencial de valorização segundo a nossa estratégia. A gente passou os ativos todos por um filtro muito criterioso para ficar apenas com os melhores papéis. E hoje a gente vai botar a mão na massa, porque agora é hora de comprar os ativos da carteira e tirar dúvidas. Eu vou mostrar a compra de cada ativo que passou no nosso filtro e como fazer isso seguindo o nosso plano de investimentos. Eu vou mostrar como você pode aplicar esses mesmos conceitos para montar a sua própria carteira. Eu também vou te falar sobre manutenção da carteira, ou seja, como que a gente faz esse rebalanceamento e como a gente mantém esse portfólio rendendo no seu máximo potencial ao longo do tempo. E junto disso também vou te passar dicas valiosas sobre como planejar o seu futuro. Mas antes, alguns lembretes. Essa série, ela marca o lançamento da 20ª turma da mentoria do Meu Milhão, que abre inscrições no dia 10 de outubro. Comenta nessa aula com o desafio 7 milhões. Hashtag 7 milhões, você bota aqui embaixo. E o melhor comentário vai ganhar uma bolsa para mentoria. Inscreva-se também no grupo de WhatsApp para receber os mapas mentais do desafio e as informações sobre a nova turma da mentoria. Vamos começar. Primeiro passo é, você precisa ter uma conta para investir. Tudo que eu vou mostrar aqui vai ser feito na conta de uma corretora de investimentos. Se você não tem uma corretora de investimentos, é muito fácil. Abrir a sua conta em alguma corretora é totalmente gratuito. Então, imagine o seguinte, quando você tem conta num banco, geralmente você usa o banco ali para movimentar a sua conta, você tem o seu cartão, você tem alguns investimentos também. Mas, geralmente, o banco ele é muito restrito nas possibilidades de investimentos que você tem. Por isso, é legal que você tenha a conta numa corretora, porque ela distribui produtos de vários lugares diferentes. Então você tem fundos de investimentos com mais variedade, você tem um home broker onde você pode acessar o mercado financeiro, comprar ações, fundos imobiliários, você tem títulos de renda fixa mais variados e muitas vezes com mais rentabilidade também. Então você precisa abrir conta numa corretora. E hoje você faz isso gratuitamente. Você tem muitas corretoras muito conhecidas hoje no Brasil, muito grandes e com muito suporte, com boas plataformas, Eu mesmo vou usar uma dessas corretoras para fazer minhas operações aqui. Vamos começar então a montagem da nossa carteira aqui, Temos quase 7 milhões de reais destinados para esses investimentos. A gente vai começar por renda fixa. Primeiro de tudo, então, eu vou fazer o login aqui na minha conta de investimentos. Bom, uma das contas que eu uso para investir é a da XP, tá? Acesso validado com sucesso. Vamos lá. Agora eu acessei um outro planeta, ou seja, o mundo das possibilidades infinitas de investimentos, onde o que separa eu de eu com mais dinheiro é o meu conhecimento. Bom, então temos aqui na conta, saldo disponível, temos um dinheirinho. Então vamos lá, vamos começar então por renda fixa, Onde que eu encontro produtos de renda fixa? Eu posso ir aqui em produtos, em renda fixa, e aí eu tenho alguns tipos de produtos de renda fixa. Eu tenho emissões bancárias, são CDBs, LCs, LCAs, crédito privado, que são os CRIs, CRAs, etc. Tem os títulos públicos e ofertas públicas, Eu vou aqui para títulos públicos. Aqui, título público é uma coisa interessante, porque você pode ir para títulos públicos ou tesouro direto. Quando você vai investir num título público, imagina que você tem duas possibilidades. Uma é quando a corretora entra num leilão e compra títulos públicos e te repassa. Outra é quando você vai direto no tesouro direto e aí você compra direto do tesouro. É melhor quando você compra direto do tesouro. Por quê? Porque quando você compra direto do tesouro, você não vai ter o spread que as corretoras colocam, tá? Só que isso daqui já dá uma diferença gigante lá na frente, especialmente para títulos ligados à inflação, que é, por exemplo, uma das coisas que eu vou fazer. Quando você vai investir, é importante você investir em uma corretora, porque a maioria dos bancos te cobram taxas de custódia muito altas. Você tem algumas taxas mais altas que na corretora e essa diferença de taxa no longo prazo ela é muito, muito grande. Então eu vou começar aqui investindo no título Tesouro IPCA 2045. Vou filtrar aqui por IPCA. Aqui, Esse daqui é o título que eu vou investir, IPCA mais 2045. Percebam o seguinte, você tem o IPCA mais 2045, mas você tem um IPCA mais com juros semestrais. Qual que é a diferença? Com juros semestrais, ele todo semestre pega esse rendimento e manda para sua conta. O sem juros semestrais, que é quando não está escrito com juros semestrais, que é esse daqui, ele não paga na sua conta. Ou seja, ao invés de ele pagar para você, ele fica rendendo e multiplicando mais. Então você tem o efeito dos juros sobre juros ali e você tem um benefício
benefício tributário, porque como ele não vai cair na sua conta, você não vai pagar imposto. Então imagina só, eu invisto em algo, aí tem um lucro, pago imposto. Aí eu reinvisto, só vou reinvestir o valor líquido, sem imposto. Se eu não resgatar esse dinheiro e o lucro estiver só lá na frente, esse imposto que eu pagaria, ele vai continuar rendendo. Então eu vou ganhar em cima do imposto também. Por isso que, quando você tem prazo, é melhor você escolher um título que ele não pague cupom. Cupom são juros semestrais. Então eu vou aqui investir. Esse título está pagando inflação mais 5,98%. A inflação, bota na tela quanto foi os últimos 12 meses. Então a ideia é que eu ganhe inflação mais 5,98% ao ano até 2045. É um título que pode me dar um ganho extraordinário, e em especial caso a taxa de juros baixe muito. Tá bom? Se não, eu tenho um ganho real de 5,98%. Eu quero investir R$250 mil, que vai dar 210 títulos. Então, vou continuar. Na corretora, você tem sempre duas camadas de proteção, né? Nas corretoras que te protegem, obviamente. Você tem, além da sua senha, tem a assinatura eletrônica e tem o token. Por isso que hoje as corretoras elas são tão seguras, né? Em especial as maiores do Brasil. Então, ordem emitida aqui. Então, aqui... Tesouro IPCA 2045, comprado com sucesso. Agora, o que eu vou fazer? Outro investimento que eu vou fazer é 250 mil no Grão Yield. Grão Yield é aquele fundo de crédito que tem tido uma rentabilidade muito interessante. Aqui eu estou no app da Grão. O app da Grão é outro lugar para investir, não é XP, tá? Eu tenho alguns investimentos aqui, um deles, ó, fundos de investimento, Grão Yield FICFIN. Esse fundo de investimentos aqui, ó, que tem rendido ali uns 130, 128 do CDI, 127, enfim. Esse fundo aqui é onde eu vou botar um pouco mais de dinheiro, tá? Só que ao invés de investir pelo app, como eles aqui é um fundo novo, eu vou fazer uma TED direto para a Grão. Então pronto, mandei mais 250 mil para esse fundo. Bom, agora onde que eu acompanho o desempenho dos meus rendimentos, né? A corretora, ela apresenta uma forma de você acompanhar os seus rendimentos, mas eu costumo usar uma plataforma para acompanhar a minha rentabilidade. Tudo isso daqui na mentoria do Meu Milhão, a gente faz junto. Então você não precisa se preocupar, porque a gente pega passo a passo, abre conta, te ajuda a consolidar a sua carteira, então não se preocupa. Mas é aqui onde eu acompanho a minha rentabilidade. Então aqui eu tenho a minha carteira toda, tá vendo? Eu comparo a minha rentabilidade com o Ibovespa, com o CDI, aqui onde eu acompanho tudo. Então eu uso uma plataforma terceira, porque imagina, né? Você tem um dinheiro na XP, um dinheiro na Rico, um dinheiro no banco, um dinheiro no outro banco, um dinheiro no outro banco, um dinheiro na Grão, criptomoedas, como que você acompanha tudo? Você precisa de um consolidador de alguma forma. E agora que a gente fez as operações de renda fixa, vamos então fazer algumas operações em ações. Como a gente encontra as ações que a gente quer comprar? Na B3, né? Que é basicamente a bolsa de valores, você pode vir aqui em empresas listadas. Aqui você tem a lista de todas as empresas listadas, mas se você quer encontrar uma ação, é muito mais fácil você fazer assim, ó, ações Itaúsa no Google. Poxa, aqui você já tem o ticker dela, ó, Itaúsa 4, é o código dela. Todas as ações têm um código, né? Se eu venho aqui, eu quero saber código de Petrobras. Aí você vai ter aqui, Petro 4, tá vendo? Então aqui você consegue encontrar o ticker das empresas, o ticker é o código que você vai precisar para que você possa fazer suas operações. Então eu vou comprar algumas ações agora, ou seja, eu vou me tornar sócio de empresas. Quando eu me torno sócio de empresas, eu automaticamente passo a receber uma parte dos lucros dessas empresas. Por quê? Porque eu sou acionista, sou dono de fato das empresas. Como que eu compro uma ação? Você geralmente tem a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é onde se negociam as ações. Então as empresas estão todas lá como se fosse uma grande feira e eu preciso de um representante meu para chegar lá na feira e falar, olha, o meu cliente aqui quer comprar esse pastel. Eu sou o cliente, a corretora é o meu representante. Esse representante, ele permite que você se comunique com outros interessados em comprar e vender nessa grande feira através de uma coisa chamada home broker. Bom, então vamos lá. Eu vou comprar algumas ações hoje aqui. Vamos começar comprando um pouco de Banco do Brasil. Então você vem aqui, ó. Geralmente os home brokers são todos diferentes, mas a lógica é a mesma. Então eu venho aqui em cima de algum dos códigos, escrevo BBAS3, Enter. As ações de Banco do Brasil hoje estão sendo negociadas a R$ 47,02. Hoje elas estão caindo 0,06%. Aí eu tenho um botãozinho de comprar aqui, tá vendo? Então eu vou comprar. Quantas ações eu vou comprar? Eu vou comprar aqui 10.600. Vou comprar 10.600 ações de Banco do Brasil. Qual que é o ponto? Vocês percebem que aqui
a gente tem uma coisa chamada book de ofertas. Então eu tenho várias pessoas que estão comprando, ó. Eu tenho aqui, ó, quantidade 500 comprando a R$ 47,01. Do outro lado eu tenho 100 ações sendo vendidas a R$ 47,02. Quando esses preços se encontram, rola negócio. Não rolou negócio porque tem alguém vendendo por R$ 47,02 e alguém comprando por R$ 47,01. Se eu quiser comprar, eu vou comprar de quem? De quem está vendendo a R$ 47,02. Se eu quiser vender, eu vendo para quem? Para alguém que está comprando a R$ 47,01. Então, se você coloca uma ordem muito grande, imagina assim, ó, você está na feira, aí você tem uma barraca de pastel e o seu pastel, ele é saudável, vale a pena ressaltar aqui. E aí esse pastel aqui, só tem 5 pastéis. E aí tem um monte de gente vindo. Aí tá vindo um cara lá de longe com muito dinheiro, esbanjando muito dinheiro, você sabe que ele vai comprar. Aí você pode aumentar o preço. Por quê? Porque você sabe que ele vai comprar. Então, se vem alguém comprando muita ação, as pessoas olham para isso e falam: ih, ó, tem alguém com muita vontade de comprar, vou subir o preço. Então a gente usa uma sacada para comprar quantias maiores, como o caso que eu estou fazendo aqui. Eu seleciono o botão de ordem escondida, tá vendo? O que significa isso? Eu vou pedir para comprar de 2.000 em 2.000. Ou seja, eu vou colocar uma ordem para comprar 10.600 ações, só que ao invés de colocar 10.600 de uma vez, eu coloco 2.000. Aí quando eu comprar 2.000, o sistema vem, bota mais 2.000, mais 2.000, mais 2.000 e ele vai fazendo isso. O bom é que enquanto eu conversar com vocês, o preço de Banco do Brasil já cai um pouquinho, vamos poder pagar um pouco menos, né? Então vamos nessa? Vamos botar aqui a assinatura eletrônica. Ó, aqui em cima, ó, fechada na íntegra. Conseguimos comprar 10.600 ações. Então compramos o Banco do Brasil. Segunda empresa é a Taurus Armas, TASA. Ó, eu tenho aqui TASA 3 e eu tenho TASA 4, certo? TASA 4 ela é mais líquida, significa que ela tem mais negociações. Então, para mim, que quero rendimentos, né, que quero proventos, além da valorização da ação, é melhor comprar TASA 4. Né? Eu vou comprar aqui TASA 4, vamos ver. Vou comprar 32.000 ações de TASA. Vamos ver, ó, o preço está 15,47 com 15,49. Então, vou botar 15,50 mesmo. Vou pedir para comprar de 5 em 5 mil. Vamos ver se... Deixa eu subir mais uns 2 centavos aqui. Tem menos liquidez que o Banco do Brasil. Então, estou confirmando a compra de 32.000 a 15,52. Aqui em cima, ó. Tá vendo que está saindo a ordem? Deixa saindo. Vamos ver. Ó. Você viu que o preço subiu? É o que eu falei para vocês. Coloquei para comprar 15,52. Agora está 15,55. Tava 15,47, 15,48 ali. Deixa aí. Vamos ter paciência agora e ver se os investidores se sensibilizam com a gente aí. Movida, né? Vou comprar também um pouquinho de Movida. Lembra aquele nosso case do Fallen Angel, né? Taxa de juros caindo. É uma empresa bem gerida que tem uma despesa financeira alta. Movida, vamos comprar também mais um pouquinho. Movida, vamos comprar 45.000 ações de Movida. Vamos botar uma ordem escondida também de 5.000. Deixa eu botar de 10.000 aqui. Essa daqui, ó. Olha só, o preço está 11,18. Estou confirmando 45.000 ações a 11,19. Já executamos 11.300. Você vê que TASA não saiu tudo, né? Comprei 12.200 ações, tem 19.800 ali penduradas. Vamos esperar agora com o tempo. Agora temos as ações de Vale, né? Vale é uma novidade na minha carteira. Eu não tenho Vale há muito tempo. Vale tomou-lhe uma paulada aí nos últimos anos recentes. É uma empresa gigante. Enfim, já falamos sobre por que eu vou comprar Vale, né? Vale, eu vou então comprar 7.400 ações. Vale tem muita liquidez. Os papéis que têm mais liquidez, a gente geralmente pode comprar com menos medo, digamos assim, de movimentar o preço, tá? Então, vou colocar aqui, 7.400, 42. Então, aqui, ó. Não precisa ter menos medo, porque tem muita liquidez. Papel grande, essas large caps, né? Petrobras, Vale, Itaú, até Banco do Brasil, né? Vocês viram como saiu mais fácil a ordem. E aí agora a gente tem um problema. Por quê? Porque tem uma empresa que eu quero virar acionista, que é a CSUD3. Pessoal, eu tô gravando um complemento aqui de casa por causa do seguinte. Tiveram 2 ações que a gente acabou não falando no vídeo anterior. Uma delas foi a CSU Digital. Teve um determinado momento da conversa que a gente não colocou no vídeo anterior, né, na parte 1, que eu apertei pro Leandro o seguinte. Falei, Leandro, tem uma coisa que tem uma receita recorrente, que cresça, parecido com o Sync ano passado, né? Que tinha um shifting cost alto, né? Que teria um shifting cost alto, ou seja, que seria difícil de alguma forma, de alguma plataforma mudar, né? Que ao mesmo tempo seria escalável. E aí, na hora, né, do vídeo, ele falou, putz, cara, não vem nada na minha cabeça. Deixa eu te pôr pra pensar um pouquinho assim. Eu gosto muito de negócios que são menores, que tem alguma espécie de receita recorrente ou assinatura, fruto de ou um churn baixo, ou um shifting cost alto, ou um modelo de negócio, um modelo de vendas muito previsível.
e que esteja crescendo. Né? Mas Existe alguma empresa assim? Tem que pensar um pouco para ver se tem alguma desse tipo, assim. Foi passando o tempo e aí eu fui refletindo um pouco sobre algumas possibilidades na bolsa. E uma delas é uma empresa chamada CSU Digital. E eu decidi investir um pouco nela também, nessa nova empreitada. Por quê? Porque é uma empresa que basicamente tem um negócio escalável, tem uma geração de caixa forte, então ela tem uma margem bem alta. Ela está se reinventando, então desde 2019 ela vem se reinventando, passou por algumas mudanças, tem um portfólio mais completo agora, tem uma dívida praticamente inexistente e como tem um negócio muito escalável, ela consegue diminuir os custos dela. Além disso, é uma empresa pequena e a empresa pequena, ela tem muito mais chance de multiplicar. Também tem muito mais risco, só que eu estou buscando alguma coisa que tenha um pouquinho mais de risco porque esse é o papel dessa parte da minha carteira. Então, vou comprar um pouquinho também de CSU Digital. Só que essa empresa tem muito pouca liquidez. Essa empresa negocia mais ou menos 1 milhão por dia. O volume médio é 71 mil. 71 mil vezes 15 reais. Significa que essa ação movimenta mais ou menos 1 milhão de reais por dia. Eu tenho um problema aqui. Por quê? Porque eu quero comprar mais ou menos 500 mil reais nessa empresa. O que eu vou fazer então? Olha que interessante. Eu vou primeiro colocar a quantidade que eu quero comprar e o preço. Eu quero comprar 32 mil quantidades. Qual o preço? Eu vou pagar um pouquinho acima aqui. Vou colocar validade. Como talvez não saia hoje a ordem, porque se essa ação negocia 1 milhão por dia, eu quero comprar 500 mil, eu vou fazer quase que metade do volume dessas ações por dia. E aí eu vou, ao invés de colocar a validade da ordem hoje, eu vou colocar até cancelar. Ordem válida até cancelar. Ou seja, enquanto eu não cancelar essa ordem, ela vai ficar pendurada por esse preço. Vou colocar uma ordem escondida aqui, ou seja, eu vou pedir para ir de 5 mil em 5 mil ações. E vou colocar aqui e vamos mandar ver. Estou então comprando 32 mil ações, válidas até cancelar a 15,13, com uma ordem escondida de 5 mil em 5 mil. Essa daqui vou ter que ter muita paciência. Deixa essa daí e é isso. Então a gente fez as nossas 5 ordens, certo? CSU, Tasa, Vale, Banco do Brasil e Movida. Banco do Brasil já saiu tudo, Vale também, Tasa e Movida parcial, CSU não teve nenhuma movimentação. Pelo contrário, minha ordem já ficou lá atrás. O mercado financeiro é assim, ó, você tem um monte de robô. Quando você coloca uma ordem, quando tem um spread muito grande entre a melhor oferta de compra e a melhor oferta de venda, tá? Que é nesse caso, né? Quando eu coloquei era 15,13 a melhor oferta e 15,28 a melhor oferta de venda. O robô entende o seguinte, tem muito espaço para arbitrar. Então ele pega e ele coloca uma ordem acima da minha. Tá vendo aqui, ó? Comprando 100 a R$15,14. Porque ele entende que tem alguém querendo comprar muito e tem um espaço muito grande aqui de spread, ou seja, ele coloca uma ordem acima da minha. Se por acaso essa ordem sair, ele coloca uma venda aqui em cima e ele ganha 10 centavos, que dá quase 1%. Então o spread é muito grande. Eu também acabei não gravando isso na parte 1 do vídeo, mas eu recebi um bônus do passado, né, de algumas ações da XP. Então eu acabei recebendo quase 300 mil dólares em ações da XP. Deve dar aí quase 1,5 milhão, 1.400.000 reais. E aí eu poderia tomar a decisão de vender ou não. Eu tomei a decisão de não vender. E tomar a decisão de não vender é praticamente tomar a decisão de comprar. Não existe a lógica de eu decidir não vender, mas também não compraria. Porque aí eu cairia num viés. Ou seja, se eu não estou vendendo é porque eu compraria. Mas como eu já tenho uma posição relevante, então eu opto por não comprar mais por causa dessa situação. Qual que é a lógica de XP? A XP, ela tem primeiro um motor de captação gigante de novos assessores. Então, imagina, ela tem uma captação de novos assessores. Esses assessores podem ser assessores ou consultores, né? Então, vou chamar de exército de vendas. E esse exército de vendas tem um motor gigantesco também de aquisição de novos clientes. Tá? Então, além de eles fazerem toda essa captação, eles ainda atendem uma carteira de investidores e a carteira do investidor cresce a CDI, pelo menos, né? Subentende-se que eles investam e tem uma rentabilidade acima da inflação na média. Então, eles têm um motor muito grande de escala de captação de crescimento. Junto disso, a gente tem a queda da Selic agora. A queda da Selic acaba beneficiando um pouco a migração de recursos, muitas vezes de banco, para corretoras, como o caso da XP, que está bem posicionado, e ela tem oferecido um serviço diferente, né, para os clientes. Então, hoje tem cartão, enfim, ofereceu várias coisas que não tinha antes, conta corrente, antes era só investimento. O que são as barreiras? Que a barreira a XP tem quase 20 mil assessores na base. Muitas corretoras rivais estão rodando no prejuízo, então a XP é uma das poucas que tem de fato um resultado sólido. Quando a gente fala de escala, a XP tem uma escala muito grande também, não só está no Brasil inteiro, como está em vários outros países, tem sede em outros países. Na época onde eu era mais próximo, né, cheguei a visitar a sede da XP em Nova York, quando a gente participou da IPO, foi um momento muito especial lá no passado, né. Terceiro lugar, o benchmark
Internacional fez do zero a maior empresa de investimento do Brasil e ele está lá. Isso é muito interessante, né? Quando um líder inspirador continua no negócio. Então, ele continua e ele tem muito interesse no negócio, né? Ele é acionista controlador, se eu não estou enganado. Então, isso aqui é muito bom, né? Porque ele tem um grande interesse ainda em fazer o negócio dar certo e ele está lá segurando, motivando, enfim. É muito importante. Quando eu te falar de preço, a XP tem um PL de 17, tá? Um PL de 17 e um dividend yield de 2,5%. Qual que é o ponto? Ela é uma empresa que tem um PL 17, é barato? Não é barato. Por exemplo, eu comprei Banco do Brasil com um PL de 4, 5, por aí. Só que a diferença é o perfil de empresa, né? A XP é uma empresa que tem muito potencial de crescimento. Ela não cresceu tanto assim, né? De um ano para o outro, mas o mercado inteiro sofreu. Agora, tem um espaço gigantesco, tem muita gente que não é investidor ainda no Brasil. Aí, se eu for parar a pensar, o meu próprio trabalho de ajudar pessoas a investirem acaba aumentando o número de investidores no Brasil e também uma parte dos investidores acaba investindo pela XP. O ROI da XP é um ROI bem relevante, é um ROI de 21% e ela tem um caixa líquido, ou seja, tem muito mais caixa do que dívida. Então ela tem muito fôlego financeiro e os múltiplos tendem a aumentar se a Selic diminuir. Então é por isso que eu devo manter a XP na minha carteira. Então é isso, coloquei minhas ações aqui, minhas ofertas, agora tenho que ter paciência e esperar, tenho que esperar. Agora vamos operar os fundos imobiliários. Vou começar vendendo o XPLG. XPLG é uma posição que eu tenho muito pouco na minha carteira. XPLG eu tenho 160 mil dele, tenho 1.448 cotas. Bom, como que eu encontro os fundos imobiliários que eu quero comprar? É da mesma forma que ações, eu jogo no Google, escrevo o nome do meu fundo imobiliário ou vou para sites especializados. E aí para comprar e vender fundos imobiliários é da mesma forma que eu faço com ações. Todos são negociados aqui através de um home broker. Então eu vou vender aqui o XPLG, tenho 1.448 XPLG. Você está vendo que o spread é muito grande? O spread é a diferença entre a melhor oferta de compra e de venda. Isso é um problema. Quando você quer vender pelo máximo preço possível, né? Vou colocar para vender por esse preço, válido até cancelar. E vamos esperar essa ordem sair. Ó. Confirmar envio, vendendo XPLG, XP Logística. Agora a gente vai aumentar um pouco a posição em alguns fundos imobiliários. Quais? CPTS 11. CPTS a gente quer comprar 750 mil reais. Deixa eu dar um enredo para você aqui. Ó, eu vou comprar 87 mil cotas de CPTS 11, certo? Eu estou comprando, válida até cancelar. Ordem escondida, com certeza. Vamos de 20 mil. Nossa, vai assustar. Vamos de 10 mil em 10 mil. Preço, vou colocar 8,70. No mercado financeiro você tem uma linguagem antiga, né? Quando o pessoal operava no pregão, quando você queria comprar, você fazia assim e vender, você fazia assim, né? Então assim é tomar, comprar. Estou tomando ações. Comprando 87 mil cotas de fundo imobiliário de CPTS 11 a 8,70. Agora deixa rolar. É muito legal comprar fundo imobiliário porque cada uma cota de fundo imobiliário que eu compro, eu estou aumentando os meus ganhos passivos, né? Se eu fosse fazer uma conta rápida aqui, ó, 87 mil cotas de CPTS 11, hoje CPTS 11 paga mais ou menos 8 centavos de dividendo, ou seja, 87 mil é como se estivesse aumentando em 7 mil reais meus ganhos passivos por mês. Que tal um saláriozinho de 7 mil reais a mais? Legal, né? Agora tem que sair essas ordens também aqui, porque só executou 1.139, falta 85 mil. A outra posição que eu vou comprar então é XPML11. Então vamos lá, vou comprar 6.800 quantidades, vou colocar aqui 111,40. Ordem escondida aqui, 1.000 e é isso. E toca o pau. Estou comprando 6.800. Ó, a ordem foi registrada na bolsa, agora eu preciso ter paciência. Então, fundos imobiliários, já coloquei todas as minhas ordens. A minha parcela internacional é uma parcela que eu preciso rebalancear muito. Então, vamos voltar aqui, porque a minha parcela internacional eu preciso alocar em um fundo, que é o fundo da Oaktree, né? Então, fundos de investimentos, fundos disponíveis. É aqui que a gente acessa todos os fundos disponíveis. Cada corretora tem um viés, né? A corretora que eu estou operando, por exemplo, a XP, ela tem um viés de ser uma plataforma aberta. Então, ela tem muito fundo, muita variedade. Claro que tem uma curadoria, mas tem muita variedade. Você tem outras corretoras que tem uma mentalidade de, não, eu só quero ter os melhores fundos que eu julgo serem melhores, né? No caso da XP, como ela é um shopping financeiro, você tem muita opção, que tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que você tem muita opção, o lado ruim é que você precisa saber escolher bem. Porque olha quantos fundos a gente tem aqui. É fundo pra caramba, é infinito. Como eu já fiz o meu filtro, né? Eu vou filtrá-lo aqui já. Oaktree. Ó, esse fundo específico, ele é
só para investidor qualificado. No meu caso, eu sou investidor qualificado e ele investe em renda fixa no exterior. Então, imagina que eu tenho um rendimento, por exemplo, de 6%. Né? Eu tenho um rendimento de 6%. Só que aí o dólar, ele subiu mais 10%. Putz, então o meu patrimônio lá fora valorizou em 10% por causa do dólar e eu tive um rendimento de 6%. Né? Então, se o dólar cair, também acontece o efeito inverso. Mas a lógica é, eu quero me expor ao dólar. Eu vou investir também nesse fundo. Tá? Vamos dar uma olhadinha. Aqui você consegue ver todas as características do fundo. Ó. Você tem a rentabilidade histórica, é um fundo com 55 milhões de reais, tem uma taxa de administração de 0,85%, consegue dar uma olhadinha em todos os documentos dele, ó, dá para baixar a lâmina. Todo fundo de investimentos tem uma lâmina. Essa lâmina ela contém as principais informações do fundo, tem a lógica do fundo, a tese dele, geralmente tem alguns comentários do gestor. E a Oaktree eu gosto muito dela, que ela é a gestora do Howard Marks. Então eu vou investir aqui na Oaktree 500 mil. Agora, o que é interessante? Bitcoin, né? Para você comprar Bitcoin, você pode comprar de várias formas. Você pode comprar por uma exchange de criptomoedas ou você pode, se você quiser, se expor a um ETF. Um ETF chamado Hash 11, por exemplo, né? O Hash 11, ele tem um patrimônio de 1 bilhão de reais. Você pode ver a composição da carteira de Hash 11. Ele tem 67% da posição dele em Bitcoin, 30% em Ether, 0,7% em Litecoin, 0,52% em Chainlink, 0,34% em Polkadot, enfim. A maior posição aqui é em Bitcoin. Você pode então se expor à criptomoeda comprando ela diretamente ou comprando um ETF que tem criptomoedas. Qual que é o ponto? Quem é entusiasta de criptomoeda, eu me considero entusiasta de criptomoeda, né? Geralmente compraria as Bitcoins diretamente. Faz mais sentido, porque aí a moeda é sua e aí tem aquela frase que diz not your keys, not your coins. Né? Agora, se você só quer se expor à variação do Bitcoin, então, subir 10%, quero participar disso. Às vezes é mais fácil você comprar um ETF e vir aqui comprar como se fosse uma ação. Você pode vir aqui, ó, quero comprar 100 cotas desse ETF, R$ 2.287, você já participa disso. Mas eu vou comprar diretamente Bitcoin, tá bom? Através de uma exchange de cripto, porque você não faz isso por uma exchange como a XP, por exemplo. Então, o que é interessante? Essa parte da minha carteira que eu considero como tendo exposição ao exterior, eu poderia mandar o dinheiro lá para fora, de fato. Mas eu não estou fazendo isso. Então, eu estou me expondo ao exterior, mas me submetendo às regras brasileiras. Então, quando for pagar imposto, até em termos de facilidade de movimentação, é mais fácil e é mais simples. Não necessariamente é melhor, é mais simples. Então, eu vou me submeter às regras brasileiras nesse caso. Agora, é legal você se expor a uma parte ao exterior, porque a gente nunca sabe para onde vai o dólar, né? E se você for olhar para o dólar em relação ao real, o dólar está 5,08 agora. O dólar estava 4,86 há 15 dias atrás. Se eu for puxar a um período atrás aqui, ó, em 2020, o dólar ele chegou a bater 5,85, quase R$6. Só que lá atrás ele estava 3 e pouco. Então o dólar oscila muito. Só que se a gente for puxar num período bem longo, pô, olha aqui, ó, o dólar estava R$1 e pouco em 2010. Então a tendência de longo prazo do dólar sempre foi de alta. E aí, se eu não tiver dólar e o dólar subir, o meu patrimônio ele se desvaloriza. Por isso que é importante eu diversificar também moedas. Agora, o que é importante você ter em mente? Comprar ativos não é a parte mais complexa de todos. Comprar bons ativos é complexo. Sair de ativos que ficaram ruins é complexo, mas talvez o que mais vai tirar ganho ao longo do tempo é o pêndulo de Howard Marks. Né? Então, imagina assim, ó, você tem um pêndulo, o pêndulo ele faz assim, depois ele faz assim. Já percebeu que o pêndulo ele passa muito pouco tempo aqui? Ele passa muito pouco tempo aqui, porque ele sempre está aqui, aí pega a tração, ele vem para cá, depois vem para cá. Então ele passa muito mais tempo nos extremos do que aqui. Isso significa que o mercado financeiro também age dessa forma. O mercado financeiro ora está muito caro, ora está muito barato. Ora está muito caro, ora está muito barato. Então, vai ser difícil o mercado financeiro estar num preço justo. Só que no momento que o mercado está muito barato, a gente geralmente tem um viés catastrófico para a economia. A economia vai se dar mal, a economia não está indo bem, as empresas estão indo mal, estão demitindo, por isso está barato. Só que do outro lado, quando está tudo indo bem, todo mundo está ganhando dinheiro, está todo mundo feliz, o pêndulo está desse lado e está todo mundo feliz, as empresas estão caras. E as pessoas compram quando está todo mundo animado e vendem quando está todo mundo desanimado. Então, isso daqui eu chamaria de quase que um sentimento populacional, né? Esse sentimento populacional, ele nunca nos trai, porque se você for olhar historicamente, sempre que todo mundo está muito animado, a bolsa está subindo muito, então os ganhos retrospectivos estão muito altos, ou seja, as pessoas acabaram de ganhar muito dinheiro, todo mundo está dando dica de investimento. Esse momento é onde você também está animado, está aquele gostosinho aqui dentro, é o momento onde você tem que tomar mais cuidado. Começa a diminuir sua posição, né, em renda variável. Quando está todo mundo triste, desesperado, fala que a economia é péssima,
péssima. No meu caso, como eu trabalho muito com produção de conteúdo também, né, o nosso negócio tem a ver com isso, quando eu vejo que a audiência começa a cair, eu falo, olha aqui, ó, tá todo mundo desanimado, não querem saber de investimentos. Esse é o momento onde geralmente os preços estão melhores, tá? Então, uma carteira é algo dinâmico, que pode ser afetado conforme o cenário econômico. Por isso que é importante você identificar esses momentos para aproveitar as oportunidades. Então, às vezes você pensa assim, qual que é o valor mínimo e o máximo que eu devo colocar em cada classe? Porque se está barato, então vou pegar esse momento que está barato e vou colocar tudo no melhor investimento de todos. Não é assim. Não é assim. Porque a gente precisa ter humildade como investidor para reconhecer que eu não sei tudo. Então você sempre precisa ter no mínimo, na minha filosofia de investimentos, no mínimo 10% em cada classe de ativos. Então você tem que ter 4 classes de ativos na carteira, né? Ações e negócios, real estate, que poderiam ser fundos imobiliários, caixa, né? Renda fixa e ativos internacionais. Então não tenha menos do que 10% em cada um, mas também não tenha mais de 40% em cada um. Se você tiver mais de 40% em cada um, você vai ter uma posição muito pesada. Então se você tiver 5 mil reais, o que você faz? Pega 5 mil reais, depois de montar a reserva de emergência, divide sua carteira em 4. Agora, se por acaso você acredita que o mercado está muito pessimista, está todo mundo triste, então está muito barato, pode colocar um pouquinho mais em renda variável, mas nunca coloque menos de 10% em renda fixa, nunca. E aí, com qual frequência você deve mexer na carteira? Você não precisa ter pressa. Investir é uma coisa que exige muito paciência. Você não precisa ficar desesperado. Não, investir é para sempre. Você vai investir até o último dia da sua vida. Você tem que ser investidor até o último dia da sua vida. Aliás, isso até é bom para manter a cabeça pensando. Então, você deve alterar sua carteira quando você tem uma grande crise, né? Então, veio o Covid. Putz, a bolsa caiu 50%. Então, quando tem uma grande crise, são momentos de você mexer na sua carteira. Quando você recebe dividendos ou vai fazer um aporte novo, você vai rebalancear a sua carteira, pegando esse dinheiro que vai entrar e colocando nas classes que você tem menos ou nas melhores oportunidades, e vai ter uma hora que você vai precisar vender um ativo. Quando que você vende um ativo? Quando o valor dele está inferior ao preço. Então, o que te faz comprar um ativo? Entender que ele tem mais valor do que preço. Quando esse valor ele diminuiu por algum motivo ou o preço subiu mais que o valor, essa é a hora de você sair. Como que você vai entender que isso aconteceu? Bom, você vai precisar entender um pouco mais de análise, indicadores, né? Vai ter que se aprofundar um pouquinho mais na mentoria ou tomando porrada na vida. Quais são geralmente os critérios, né? Se eu fosse me aprofundar um pouco mais na questão do valor e preço, imagina que a mudança no fundamento de um ativo é importante. Então, uma ação mudou o fundamento, mudou a tese. Putz, espera aí, não foi por isso que eu comprei a ação. Custo-oportunidade alto. Então, às vezes você tem uma relação boa aqui nesse investimento, só que apareceu outra oportunidade muito melhor. Às vezes você tem um benefício fiscal também, de você abater alguma isenção de imposto de renda. Isso é muito importante. É uma operação que a gente foca bastante na mentoria, porque vai te ajudar a economizar imposto. Ou quando você tem a concentração muito alta de um ativo na carteira. Putz, assim, eu já passei por isso. Eu tinha um ativo que representava quase 30% da minha carteira. Aí sua carteira vira esse ativo. Né? Então a ideia é que você diminua um pouco essa concentração ou quando você precisa do dinheiro. E aí é burrada. Deixa eu dar algumas dicas para o futuro aqui. Primeiro, cuidado. Cuidado, essa é a minha primeira dica para o futuro. Aprender sobre investimento é importante, mas para você investir, você precisa ganhar dinheiro. Quem gasta mais tempo olhando para a carteira do que trabalhando, acaba ganhando menos e investindo menos. Então invista o seu tempo com sabedoria. Existe uma curva, né, que é a curva da aptidão. Então, eu mostrei isso daqui na última turma da mentoria para os meus alunos. É o seguinte, imagina que se eu tiver muito tempo livre, eu tenho o dia inteiro livre, e aí eu quero ser um jogador de futebol, eu nunca vou jogar como Cristiano Ronaldo, jamais. Por quê? Bom, eu tenho tempo para treinar. Talvez eu tenha até disciplina. Talvez eu tenha até a genética, um físico, né? Se eu treinar muito. Mas eu talvez não tenha o talento do Cristiano Ronaldo. Eu não tenho aptidão. Ou talvez nem goste. Então não adianta eu ter tempo. Ter tempo não vai te transformar num grande jogador de futebol. Agora imagina que eu tenho o mesmo talento do Messi. Cara, eu tenho um baita talento, mas aí eu não treino, eu não vou jogar igual o Messi. Então você tem aptidão e você tem o tempo. Se você não tem nem tempo, nem aptidão, não tem por que você querer tomar suas próprias decisões. Então você está começando e você nem gosta. Então você coloca num fundo que já faz tudo para você. Esse é o primeiro passo, né? Se você não tiver tempo, não gostar, e você pode colocar num fundo da Grão que replica a filosofia da Arca para você. Ponto. Agora, se você tiver um pouquinho mais de tempo e um pouquinho mais de aptidão, aqui você já pode montar você mesmo a sua própria arca, só que com ETFs, né? Ou seja, com pacotes de investimentos. Então você pode comprar todas as ações da Bolsa, você pode comprar todos os fundos imobiliários, você pode comprar todas as ações dos Estados Unidos, você pode comprar investimentos atrelados ao CDI. Aqui você precisa de pouco tempo para montar essa carteira e você precisa de pouca aptidão também. Você vai montar uma carteira que é muito interessante, você mesmo vai fazer. Não significa que vai render mais do que a anterior, mas você mesmo vai fazer. Agora, se você tem um pouco mais de tempo ainda e tem mais aptidão, putz, aí você pode
acessar, né, um relatório de investimentos para te ajudar na tomada de decisão e você escolher os melhores ativos dentro de cada classe dessas. Isso daqui a gente entrega no Do Meu Milhão, né? Essa é uma novidade para essa turma, a gente entrega esse relatório para que você possa tomar suas decisões. Agora, se você tiver muito tempo e muita aptidão, aí você vai para o próximo passo, né? Ou se você tiver muita aptidão e um tempo razoável, né, você pode ir para o próximo passo, que é você mesmo ter a capacidade e o poder de escolher seus próprios ativos. A minha carteira de investimentos, por exemplo, teve uma rentabilidade tão alta porque eu escolhi meus próprios ativos. Se eu tivesse investido de uma forma passiva, eu não teria essa rentabilidade. Eu escolhi meus próprios ativos, então eu sei o que eu estou fazendo, eu sei escolher meus ativos, eu acompanho minha carteira, eu rebalanceio o meu portfólio. Então, por isso que é importante que você saiba que você pode dar esse próximo passo. Mas se você entender que você tem algum grau de capacidade, vontade, você gosta disso e algum grau mínimo de tempo, tá bom? Mas a mentoria ela te ensina a você dar todos esses passos e você ficar onde for mais confortável para você. Vamos recapitular. Nessa aula você aprendeu como comprar os ativos que você precisa para sua carteira, como aproveitar as oportunidades que o mercado oferece, como você pode dar o próximo passo para construir o seu futuro. Compartilha essa aula com um amigo e se prepare para o dia 10. Aguardo você na mentoria. Um grande abraço e tchau.